A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Ezequiel, no capítulo 15. Esse texto nos diz no versículo 1: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Versículo 2: Filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Versículo 3: Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para que se lhe pendure um vaso? Nesses 3 primeiros versículos aqui, nós vemos Ezequiel contando que Deus trouxe a palavra até ele, trazendo perguntas a respeito da videira. A videira, como nós sabemos, é a árvore que produz a uva. E se você perceber a árvore da videira, prestar atenção na sua estrutura, percebe que a madeira da videira, ela é frágil. Então Deus fala para Ezequiel, no versículo 2, Filho do homem, é a forma como Deus conversa com Ezequiel. Nós que estamos aqui meditando desde o capítulo 1, Deus ele tem várias formas de conversar com cada pessoa, especialmente com Ezequiel. O profeta sempre diz que Deus vinha a ele e dizia, Filho do homem. E Deus vem até ele e fala, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore? Ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Aqui nesse versículo 2, Deus chama a atenção para o fato de que a videira é uma árvore como qualquer outra árvore. É uma árvore comum, não tem nada de especial. No meio de tantas árvores é mais uma árvore apenas. No versículo 3, Deus faz uma pergunta. Quando você precisa de madeira para fazer alguma obra, você toma a madeira da videira? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para que se lhe pendure um vaso? Então, nós vemos Deus dizendo que ninguém toma uma estaca de videira para colocar em casa com o propósito de pendurar um vaso, porque a madeira da videira não é a madeira apropriada para isso, por ser uma madeira que é frágil. Versículo 4, eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dela fica também queimado. Serviria porventura para alguma obra? Veja que no versículo 4, Deus destaca a característica da madeira da videira. Deus está falando, quando você lança a madeira da videira no fogo, as suas pontas, ambas as suas extremidades, já se consomem facilmente. E o meio fica queimado também. Então, se existe uma fragilidade na madeira da árvore da videira, dessa monta, que logo que você coloca no fogo as extremidades se queimam e o meio também fica queimado, serviria para alguma obra? Versículo 4. Versículo 5. Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo e sendo queimado, se faria ainda obra dele? Então veja, o versículo 5 destaca essa ideia. Deus ainda insiste. Quando a madeira da árvore da videira está inteira, já não serve para fazer nenhuma obra. Então, quando você coloca no fogo, vai servir ainda menos para qualquer obra.
Não vai servir para fazer nada. E aí depois, no versículo 6, por que que Deus fala isso para Ezequiel? Do versículo 1 até o versículo 5, Deus está fazendo uma alegoria da videira. Deus está dizendo, preste atenção na videira. Quando você vê ela no meio de tantas árvores, no meio do bosque, ela é apenas mais uma árvore. E aí no versículo 3 Deus fala, você pega a madeira no meio de tantas árvores que podem ser escolhidas para você tomar madeira, para fazer alguma obra. Alguém, por acaso, conhecendo a força das madeiras, das árvores que estão num bosque, escolheria a videira para realizar alguma obra? Não realizaria, porque a força da madeira da videira não é bastante para se pendurar um vaso. Se for colocada no fogo, é consumida de maneira rápida, nas extremidades, o meio também fica queimado, não serve para nada, e se estando inteiro não serve para nada, imagine quando for queimado pelo fogo. Daí, muito menos vai servir para alguma coisa. Mas Deus, ele fala sobre essa alegoria nos primeiros versículos com um propósito. O propósito vem agora, nos versículos 6, 7 e 8, que é a segunda parte de Ezequiel 15, quando Deus fala assim, portanto, versículo 6, portanto, assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenham entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Versículo 7. E porei a minha face contra eles, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. Versículo 8. E tornarei a terra em desolação, porquanto, que significa o mesmo que porque, né? Porque grandemente transgrediram. Transgrediram significa que pecaram, diz o Senhor Deus. Então, Deus aqui, no capítulo 15 do livro do profeta Ezequiel, está apenas reafirmando, confirmando aquilo que Deus já havia dito pelo ministério do profeta Ezequiel no capítulo 5. Nós que estamos meditando aqui no livro do profeta Ezequiel, quem está acompanhando e viu o vídeo de Ezequiel capítulo 5, viu ali que Deus disse para Ezequiel cortar os seus cabelos, a sua barba, e tomar os seus cabelos e dividir em 3 partes, e colocar os cabelos sobre uma balança, simbolizando que o povo de Judá estava sendo colocado na justiça de Deus. 1/3 dos cabelos foi queimado no fogo. Depois Deus disse, o 2º terço você passa a espada em volta, e o 3º terço dos teus cabelos você lança ao vento. Como nós já falamos na meditação de Ezequiel capítulo 5, os cabelos simbolizavam o povo, a barba simbolizava os sacerdotes. Quando Deus pede para que Ezequiel tome o cabelo e coloque na balança, Deus estava dizendo assim, esse povo vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai ser queimada no fogo, a segunda parte vai ser morta por espada, e a terceira parte vai ser espalhada por outras terras, que são aqueles que vão conseguir fugir do fogo e da espada. Como nós já meditamos nos capítulos anteriores, o profeta Ezequiel, ele é um profeta que traz uma revelação de Deus para o povo que estava no cativeiro na Babilônia. Como nós já dissemos nos capítulos anteriores, o livro de 2 Reis, nos capítulos 24 e 25, mostra para nós que houve 3 invasões de Jerusalém. A primeira invasão aconteceu no ano de 605. Daniel e os seus amigos foram levados para a Babilônia e começaram a servir no palácio, conforme o texto de Daniel capítulo 1. A segunda invasão aconteceu no ano de 597, quando o rei Jeoaquim se rebelou contra Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor invadiu Jerusalém novamente, levou Ezequiel e outros cativos para a Babilônia.
Ezequiel foi levado para o cativeiro em 597 a.C. E nessa segunda invasão, de acordo com o relato de 2 Reis, capítulo 24, na parte dos últimos versículos, o rei Nabucodonosor destituiu Joaquim e colocou Matanias, que também era chamado de Zedequias, como rei. E depois, Zedequias ficou servindo Nabucodonosor por um tempo, até que no ano de 586 ele se rebelou. Então Nabucodonosor invadiu Jerusalém, queimou a cidade a fogo, matou os que fugiam à espada, e os que conseguiram fugir foram espalhados por outras terras. Essa profecia foi entregue por Ezequiel no capítulo 5, quando ele, na segunda invasão, anunciava que isso aconteceria no futuro. Nesse capítulo 15, Deus está confirmando mais uma vez que o fogo viria e consumiria o povo. Mas aqui, no capítulo 15, Deus faz a alegoria, nos versículos 1 a 5 da videira, como que dizendo para Ezequiel: o meu povo ficou assim, imprestável. Eu os criei para serem fortes, mas eles se fizeram fracos, se fizeram imprestáveis, assim como a madeira da videira não serve para qualquer obra, e muito menos quando é queimada no fogo, o meu povo não está servindo para nada, porque estão andando no pecado e na transgressão, e vão servir muito menos depois que forem queimados a fogo, muito menos vão servir quando Nabucodonosor invadir as terras deles e fizer a destruição que está sendo anunciada para acontecer. É importante lembrar que aqui em Ezequiel 15, quando ele está apresentando essa palavra para os cativos que estavam na Babilônia, a respeito do seu povo de Jerusalém, o que haveria de acontecer, ele estava ainda anos antes disso acontecer. Como nós dissemos, Ezequiel foi para a Babilônia em 597. A invasão aconteceu em 586. Então, ele estava falando a respeito do tempo futuro, dizendo o que aconteceria com o povo de com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém. O que aconteceria? Porque os cativos que estavam na Babilônia estavam pensando: o que será que vai acontecer com o nosso povo que ficou em Jerusalém? E aqui Ezequiel está trazendo o recado, dizendo: eles são como madeira imprestável por causa do pecado que cometeram, e serão consumidos no fogo, e quando forem consumidos servirão muito menos para alguma coisa. E isso vai acontecer por quê? Porque eles pecaram, né? Como ele fala aqui, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus. Veja que o texto fala grandemente transgrediram, porque os pecados que o povo cometeu, como nós já comentamos, eram adorações a outros deuses, de várias e várias formas, como nós já comentamos na meditação dos capítulos anteriores, especialmente os capítulos 10 e 11 de Ezequiel, que foram meditados em conjunto. Nós vemos ali Deus corrigindo o povo, exortando o povo. Então esse é o texto de Ezequiel capítulo 15. Qual a aplicação desse texto para a nossa vida? Deus quer que nós sejamos árvores que produzam resultados, que produzam frutos. Lá no livro de João, no capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo aquele que permanece em mim dá muito fruto, e o Senhor limpa, né, para que possa dar mais fruto. Mas aquele que não dá fruto é arrancado e lançado para que seja queimado no fogo. O que Jesus estava dizendo era que nós, por mais que sejamos fracos, por mais que sejamos como uma madeira frágil, como é a madeira de uma videira, quando nós estamos em Cristo, a força do Senhor Jesus, faz com que nós produzamos muito fruto, faz com que nós tenhamos força para realizar os projetos e planos de Deus, faz com que nós, apesar da nossa fraqueza, tenhamos uma utilidade, porque, como nós falamos, a madeira da videira,
ela não serve para produzir nenhuma obra, porque ela é muito frágil. Então, quando Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, fala sobre a videira, foi de maneira proposital que ele falou sobre a videira, para dizer que não é na nossa força que fazemos alguma coisa, mas é na força dele. Por isso que Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 15, que aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque a força vem do Senhor. Se nós permanecermos nele, receberemos a força do Senhor. É a força do Senhor que faz a diferença na nossa vida. É a força do Senhor que faz com que nós, madeiras tão fracas e frágeis, consigamos produzir muito fruto. Por isso que aquele que não permanece nele acaba sendo colocado para fora e queimado no fogo, porque não tem serventia. A nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, por mais que nós produzamos muitas uvas, como uma videira, a nossa produção de muitas uvas não tem estrutura suficiente para comportar a produção dos frutos para o reino de Deus. Assim como uma videira produz muitas uvas que têm utilidade na terra, mas a sua madeira não tem serventia para a realização de obras, assim também uma pessoa pode ter muita produtividade, mas não terá força suficiente para sustentar a obra de Deus, para alcançar e transformar pessoas para o reino de Deus. Os frutos, as almas que precisam ser alcançadas para o reino de Deus precisam de sustentação. E essa sustentação vem pela ação do Espírito Santo, que só vem a se manifestar naqueles que pregam e permanecem em Cristo, porque é de Cristo que vem o Espírito Santo. Então, aquele que é como uma videira que permanece em Cristo, que permanece com o seu ramo ligado na videira, na fonte que é Cristo, que é a raiz dessa árvore, é que vai produzir frutos permanentes. Por isso que Jesus fala que sem mim nada podeis fazer. Então, essa é a mensagem de hoje, que nós possamos ser frágeis, fracos, sensíveis, mas como a madeira de uma videira, mas que nós sejamos venhamos a produzir fruto para o reino de Deus. Como vamos produzir fruto? Permanecendo em Cristo, porque é com Ele que fazemos as obras, porque Ele é a raiz de Jessé, Ele é a raiz de Davi, Ele é a força, o poder, a glória que sustenta e manifesta a força e o poder para que os frutos da sua obra sejam manifestados e sejam perenes, sejam estabelecidos e firmes para o reino de Deus. Porque tudo o que nós fazemos é para a honra e para a glória do nome dele. E que nós possamos ser como videiras ligadas, conectadas com o Senhor, ligadas nele, para que a raiz das almas que são alcançadas para o reino de Deus seja fortalecida pelo próprio Senhor Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Fiquem com Deus, na paz e graça de Jesus Cristo. Amém e amém.